Olá, bem-vindos, bem-vindas. Estamos aqui mais uma vez para conversar um pouco sobre branding, um pouco sobre, enfim, diversos assuntos que foram inspirados em uma sequência de 4 textos que a Troiano Branding publicou em parceria com o Meio em Mensagem em 2023, em comemoração aos 30 anos da Troiano Branding. E esses textos, eles são de temas tão interessantes que a gente resolveu expandir essa conversa e trazer aqui para falarmos um pouco mais e, enfim, aprofundarmos o assunto. E pensamos em fazer esse podcast que a gente chamou de Brandpedia, o que 30 anos nos ensinaram. E estou aqui mais uma vez com a Cecília e com o Jaime para a gente falar sobre o segundo tema. Obrigada, Cissa e Jaime, por estarem aqui. Obrigado, Daphne. Obrigada, Daphne. Obrigado a todos que Bom nos dia. ajudaram em 30 anos, né? São tantas pessoas bacanas, né? Legal. Bom, esse segundo episódio vai ter como tema principal o texto que tem o título Construção de Marca Muito Além da Superfície. E esse tema é um tema bem especial, porque nesse texto a gente fala bastante sobre ZMAT. ZMAT é uma metodologia de pesquisa de uso exclusivo da Troiano Branding aqui no Brasil, e que é uma metodologia que é muito importante, principalmente quem ouviu o nosso primeiro episódio vai se lembrar que a gente falou de sair da superfície, né? De entender as pessoas além da superficialidade das respostas, e ZMAT ajuda muito nisso. Então, eu queria pedir para a Cissa explicar primeiro para a gente o que é o ZMAT e o que ele tem de diferente. Tá joia. Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Essa é a vantagem de podcasts, videocasts que nos assistem a qualquer hora. ZMAT. Deixa eu começar para dizer que são 4 letrinhas Z-M-E-T. E o nome vem... O Z é de Gerald Zaltman, é o sobrenome de um professor de Harvard. Aliás, ele tem um dos livros mais famosos sobre consumidor, sobre comportamento de consumidor, que se chama Como as Pessoas Pensam, né? Como os consumidores pensam. Esse é o Gerald Zaltman. Ele criou uma metodologia, que é o Z, o M, o E e o T, que é Zaltman Metaphor Elicitation Technique. Aí, voltando um pouco ela tem como base a neurociência, mas também tem muito de psicologia, e muito de psicologia analítica, que lida com símbolos, com imagens, com metáforas. O que ele descobriu? Né? Que a gente fala, se expressa, raciocina, grava memórias através de metáforas. Né? A gente aqui não percebe, mas a Troiano pensa que o nome das nossas metodologias para trabalhar, Rota do Sol é uma metáfora. Né? Ninguém está fazendo sol, mas nós estamos usando o sol como uma metáfora daquilo que brilha. Outra metodologia da Troiano, árvore de valor. A gente usa uma montanha de informações. O que é isso? Não é metáfora, né? Então, as metáforas têm por trás delas, né, conteúdos que significam coisas para nós. ZMAT se baseia nas metáforas. E como que a gente coleta essas metáforas? Através de imagens. De novo, muitas das coisas que a gente registra por imagens. E imagem, eu não estou nem dizendo só figuras, tá? Às vezes um som, ele registra para nós uma imagem mental. Por que eu estou falando isso? Porque até as pessoas que não têm visão, por exemplo, elas têm imagens registradas. Um som se transforma numa imagem mental, um cheiro se transforma numa imagem mental. Mas ZMAT se baseia em imagens que as pessoas selecionam como uma pré-tarefa de um tema e elas vêm para a entrevista. Vamos falar sobre chocolate, Daphne. Então, eu falo, né, e dou uma tarefa, que é uma tarefa ZMAT, para as pessoas trazerem imagens que representem pensamentos e sentimentos sobre chocolate. Sim. E a partir daquela imagem, a gente vai trabalhando na metodologia os letterings, as escaladas. O que essa imagem traz de significado, como é que você se sente, o que ela diz como para você. E eu vou subindo para que a gente saia de coisas muito terrenas, de atributos do chocolate, para coisas muito mais elevadas. Quem eu sou quando eu estou consumindo chocolate. E é muito interessante que eu já tive a oportunidade de fazer algumas dessas sessões de ZMAT, e tem pessoas que choram, tem pessoas assim que
saem falando que é uma sessão de terapia, porque de fato é um aprofundamento muito grande, né? Realmente a gente sai ali e sobe até questões muito importantes que a na gente vida das não está pessoas. acostumado a fazer regularmente no nosso dia a dia. Falar de lettering, eu acho que para ficar bem claro o que a gente chama de lettering, eu sempre me lembro de um exemplo infantil. A mãe que fala para o filho, está na hora de você ir para a cama. Por quê? Porque você precisa dormir. Mas por que você precisa dormir agora, mãe? Precisa dormir bem. Mas por que eu preciso dormir bem? Para você acordar bem disposto. Vai subindo. E para você acordar bem disposto? Por quê, mãe? Porque amanhã você tem que ir para a escola. Mas e por que tem que acordar bem disposto para ir para a escola? Para você aprender. E por quê? Porque assim você vai evoluir na vida. Um dia você vai ser muito feliz, vai ter uma profissão de sucesso, etc. Isso é um lettering, né? Eu acho que a gente, quando... A Daphne falou aqui que ela já teve a oportunidade de participar de Zimet, mas acho que tem uma coisa mais do que isso. A Daphne escondeu o jogo aqui. Zimet é uma metodologia que tem 10 empresas no mundo, hoje credenciadas. A Troiano Branding, como você bem falou, é a única que pode usar a metodologia. A gente paga royalties para isso. Acho que é sempre importante falar, sabe? A coisa tem... E as pessoas são treinadas, né? São treinadas pela empresa que detém a licença, que é a All Souls Altman, e a Daphne é uma das treinadas. A gente hoje, além da Troiano Branding, somos 6 pessoas habilitadas ao uso de Zimet. É difícil a gente explicar aqui, mas viver uma sessão Zimet, ver os resultados e ver o impacto que isso gera é muito, muito forte, isso né, que eu ia Daphne? perguntar, Cissa, porque você falou muito do uso de imagens e de metáforas, e eu fico imaginando que para as pessoas que não têm familiaridade, fica difícil entender como que isso se transforma, né, em estratégias factíveis para as marcas. Tá. Queria que você me contasse um pouquinho como que as metáforas e as imagens, na prática, conseguem trazer resultados interessantes para essas empresas. Eu vou pegar um caso em particular que a gente pode falar porque o produto foi recém-lançado, né, Daphne? Aliás, ele é mais teu do que meu, né? Que é um protetor solar que se chama Filtron, da Libs Farmacêutica. Eu vou do fim para o começo. Zimet nos ajudou a pensar no posicionamento, qual que era o espaço. Gente, o mercado de proteção solar, você tem grandes marcas, né? Você tem as marcas internacionais, você tem as grandes marcas brasileiras. O que Filtron poderia trazer como espaço de posicionamento que fosse muito dele, que fosse alguma coisa que tivesse aderência naquilo que as pessoas queriam? E a gente chegou, Daphne sabe muito bem, numa frase que é: filtramos o melhor da luz para você. Mas como é que veio esse insight? Tá certo que eu falei, né, Daphne? Sim, essa mesmo. Como é que a gente chegou nesse insight? E como nós chegamos, Daphne, equipe Troiano Branding, junto com um cliente que foi bastante parceiro. Ao longo das sessões Zimet, as imagens que eles nos traziam, eles mostravam, né, a luz, o sol, né, e a luz nas suas versões, não só a luz do sol, mas a luz das telas, a luz de todas as coisas, como uma coisa que, por um lado, trazia muita coisa boa. Abria para a vida, abria para aquilo que eu quero ser, para novos horizontes, para possibilidades, para a vida. Mas a luz também tinha o seu lado negro. Olha aqui, ó, posso interromper por uma razão? Eu lembro de uma frase do Euclides da Cunha, já que eu estou ficando louco, né, nos sertões, em que ele dizia o seguinte, descrevendo o que é a vida no sertão. Ele falava: no sertão, o sol no inverno é uma bênção, no verão é uma praga. Ou seja, aí você está dizendo, o sol, diante das pessoas, tem esses dois lados, né? O lado da bênção e o lado do cuidado. Exato, e que vai além do sol, né, Jaime? Porque hoje, né, a dermatologia traz a luz. Então, tinha esse lado das imagens que eles nos traziam do envelhecimento, do adoecimento, da preocupação e etc. Então, a gente tinha essa polaridade. Nossa solução de posicionamento foi: vamos filtrar o que é bom, se apropriando, inclusive, do nome Filtron. Exatamente. Quem que pode falar que... Então, vou filtrar o melhor da luz. Então, vamos apagar este lado e vamos acender esse lado. Sim.
E uma coisa interessante desse projeto, já que a Cissa abriu, que eu estava participando também, é que todas essas imagens que traziam vida, que traziam momentos felizes, eram imagens que refletiam muito cuidado. Então, um dos insights que a gente teve também foi essa questão de que o protetor solar, ele representa um cuidado para si mesmo, você está se protegendo do sol, da luz visível, mas também um cuidado com quem você ama, porque você está protegendo seus filhos, você está se protegendo para não ter nenhum tipo de problema de saúde. Então, você vê, protetor solar, né? Você pensa que é uma ação tão corriqueira, e, no fim, tem todos esses significados. E eu acho que esse é o grande ganho de Zimet, né? Realmente trazer toda essa gama de significados para uma coisa que parece simples. Eu queria acrescentar uma coisa importante. A metodologia Zimet foi patenteada na Harvard Business School, na qual o professor Gerald Zaltman é um dos mestres. Muito bem. Mas isso me lembra uma outra coisa. Nós estamos dentro do universo de branding, né, pessoal? Essa é uma metodologia que ajuda a dar vida autêntica para o branding, porque branding não vive sem uma forma autêntica de você entender o que as pessoas de fato sentem. E isso me faz levar ao seguinte raciocínio. O livro, você citou, original mais famoso do Zaltman é Como os Consumidores Pensam. O outro grande profissional de branding do mundo, em que a gente se inspira muito, chama-se David Aker. O livro mais importante dele na origem é Estudos de Comportamento de Consumidor. O Kevin Keller, que é outro grande profissional de branding, também começou na área de conhecimento de consumidor. Então, mais uma vez, a gente está falando de alguma coisa que estava já no primeiro programa, que é: olha, é impossível você fazer branding de qualidade se você não tiver capacidade de um mergulho profundo no que pensam e sentem as pessoas. Então, estamos sempre seguindo os mestres, no fundo é isso. E acho que tem uma coisa, Daphne, e quem convive com a gente sabe disso, os clientes sabem, a nossa equipe sabe, que é muito cuidado com pesquisa. Nós somos advogados de pesquisa, mas também, ao mesmo tempo que a gente advoga a favor da causa, acho que porque a gente tem uma formação, a gente sabe que tem muita pesquisa mal feita. E o problema de pesquisa é porque quando você pergunta para as pessoas, sabe o que acontece? Elas respondem. Mas a tua pergunta estava correta, o jeito que você perguntou, a ordem, o quanto você induziu aquilo, o quanto não tem de politicamente correto. Né? O Jaime citou num outro episódio do ouvir e escutar. Então, assim, estamos sendo capazes de escutar ou só capazes de ouvir? Bom exemplo disso, Cissa, é o seguinte: fizemos um estudo há alguns anos em São Paulo e Curitiba, você deve lembrar disso, Daphne, acho que é do teu tempo já, perguntando várias coisas relacionadas a questões ambientais. Uhum. Né? Isso para mostrar o seguinte, como o jeito de perguntar pode ser traiçoeiro. Pergunta: você fecha a torneira da pia quando você escova os dentes? Eu fecho. 600, você fecha. Sabe o que acontece? 80% das pessoas disseram que fecham. Uhum. Segunda pergunta: os brasileiros, em geral, fecham a torneira quando estão escovando o dente? 85% disseram que não. Em quem que eu acredito, né? Na resposta politicamente correta ou naquilo que ele projeta nos outros? Então, só para reforçar isso, Zimet é uma forma de você fugir dessas armadilhas do politicamente correto, porque o consumidor diz o que pensa, mas faz o que sente, né? Legal. E Cissa, você falou, e eu sei a resposta, mas eu acho que é interessante para as pessoas entenderem, porque no fim do dia muita gente vai se perguntar, tá, mas qual que é a real diferença de Zimet das técnicas de pesquisa convencionais, de um grupo de pesquisa, de uma entrevista em profundidade? Como que você responde, geralmente, essas pessoas? Eu tenho vários argumentos, e isso não quer dizer que eu não acredite em discussão em grupo, que eu não acredite em entrevista em profundidade, que eu não acredite em etnografia, seja etnografia indo fisicamente à casa das pessoas, ou etnografia digital, como a gente faz muito na Troiano Branding a partir da nossa metodologia MOB. Mas
o que eu enxergo da grande virtude de Zimet é que ela vai além da superfície. Ela trabalha com temas que muitas vezes as pessoas nem têm consciência. Porque se você perguntar por que eu compro, né, um determinado produto versus outro, por que eu uso Mac ou por que eu não uso um PC? Talvez eu vá dar alguma explicação racional que faça sentido, que a minha consciência vai ficar em paz, porque eu estou sendo bem racional e te explicando, tá? Você é a pesquisadora e eu estou te explicando. Mas tem motivos inconscientes nisso. Zimet é profunda o suficiente para pegar essa camada para baixo do iceberg. E uma outra razão que eu gosto de falar, mas isso eu também poderia ter conversas de individuais longas. Gente, numa discussão em grupo, você fica 1h30 dividindo aquele tempo entre 8 pessoas. Em Zimet, com uma profundidade, você fica 1h30 com uma pessoa. Só o tempo não garantiria isso, porque tudo bem, tempo é uma medida importante, mas a forma de acessar de Zimet, eu acho que é o que muda a coisa de figura e combina com o tema que você trouxe hoje para nós de insights indo além da superfície. Sim. E, Jaime, no texto que a gente publicou, né, que está sendo usado aqui como base para esse papo, a gente traz um mapa que foi feito a partir de um estudo Zimet, que foi um mapa feito para o GRAAC, para a CD e para o Instituto Ayrton Senna. E eu queria que você contasse um pouquinho desse case, por que ele foi importante, como que Zimet ajudou aí a chegar no topo ali do mapa. Do mapa. Aliás, só uma... Segue na resposta, a resposta tua, e você participou bastante desse projeto. É um mapa mental, né? Verdade, porque talvez vocês estejam nos ouvindo e vendo o texto ao mesmo tempo, mas para quem não tiver, é um mind map. É quase uma foto da tua forma de pensar que está retratada nesse mapa, né? Esse estudo partiu, em primeiro lugar, de uma vocação nossa, que é verdade sempre para outras empresas também, de dedicar uma parte do nosso tempo para causas sociais ou para a ajuda de instituições que merecem esse apoio, né, pelo trabalho que elas fazem. Eram 3 instituições, como você falou, Ayrton Senna, GRAAC e a ACD. E o que a gente queria é ajudá-los a entender o seguinte: qual é o mecanismo, até porque essas empresas vivem muito de doação, né? Qual é o mecanismo que fazem com que as pessoas ponham a mão no bolso, uma empresa, uma pessoa, para fazer uma doação ou não? O que facilita o processo de doação e o que está por trás da vontade de doar? Quando a gente fez o estudo, a gente foi subindo nesse mapa, percebendo o seguinte, que quando chegava lá em cima, tinham 2 grandes vertentes, né, que estudadas assim mostravam por que eu dou, por que eu não dou. Então, tinha uma que era o seguinte: é uma capacidade que eu tenho de olhar para o mundo e falar o seguinte: eu tenho um papel no mundo, isso me ajuda a doar, porque eu sei que o mundo vai ser melhor com esse esforço meu. E tinha um outro caminho, tão válido quanto o primeiro, que é o seguinte: eu preciso estar bem no futuro. Quase como na Igreja Católica, no século XVI, XVII, ou antes até, se vendia indulgência, né? Eu quero comprar um passe para o meu futuro, porque eu quero ser um cidadão respeitável, é uma coisa de aplacar a própria culpa, né? Então, seja de um jeito ou de outro, o mapa mostrou 2 caminhos. O caminho vamos dizer, da doação pela qualidade do que eu quero que o mundo venha a ter, ou pela qualidade da minha contribuição, para eu me sentir mais em paz com a consciência. Isso apareceu claramente nos mapas desse projeto. E você sabe dizer como que essas descobertas ajudaram essas instituições a conseguirem mais Quer falar? doações? Não, posso falar. Eu acho que, assim, até vou falar do GRAAC, né, e um elogio. Aliás, as três, são maravilhosas, mas o GRAAC eu tenho uma proximidade maior, e a Tami, que é a responsável por esse departamento de captação, como que ela se chama? Ela se chama de, eu sou uma pedinte arrumadinha, né? Porque é um trabalho, ela está ali há muitos anos, um trabalho vocacional mesmo. Então, eu acho que ajudou na medida que, quando a gente apresentou aquele mind map,
o que fica claro é o mapa mostra, né, de coisas mais básicas, de atributos, passando por temas psicoemocionais, passando por identidade, como é que eu me sinto. Quando você olha esse mind map, o que a gente ajudou, assim, quando eu aperto um botão aqui, isso vai me ajudar a abrir mais portas, abrir mais carteiras, a ser mais ouvido ou menos. Como é que eu abro um discurso? Como é que eu organizo aquela fala das pessoas que vão se relacionar com potenciais doadores? Então, eu acho que ajuda a afinar a abordagem, né? Acho que essa foi a contribuição do nosso trabalho. De novo, eu insisto em dizer que todas essas entidades, o Jaime falou, elas dependem da doação. Eu acho que qualquer momento que a gente tenha, a gente lembrar, são todas instituições sérias que têm crianças, adultos, jovens, dependentes das nossas doações. Então, acho que qualquer momento eu faço essa propaganda porque eles são merecedores. Espero que o nosso podcast vá antes de maio. Tem uma corrida do GRAAC no Dia das Mães, agora em maio. Ah, legal. Se inscrevam. Vão lá só para caminhar, mas saibam que vocês estão contribuindo muito para crianças que precisam. Arrastão, a gente já correu também. É verdade. Também a gente... Projeto Arrastão, que é um projeto maravilhoso, né? Onde a gente não teve uma participação ativa como nesse e outro, mas é alguma coisa que merece a cuidado de todos nós. O mundo precisa muito disso, pessoal, dessa nossa boa vontade. Seja porque você, com isso, acha que o mundo vai ser melhor, seja porque você acha que com isso você vai ser melhor. De um jeito ou de outro, participem, né? E Daphne, posso falar uma coisa? Claro. Posso fazer essa pergunta para o Jaime? Não. Ele vai... Vocês vão ver, tá, gente? Pergunta. Ele vai comentar Coragem. comigo assim, mas você não gosta que eu fale isso? Eu, de verdade, não gosto, porque ele fala isso, pessoal, em palestras. E agora eu vou dar uma abertura, Daphne, para ele falar aqui no nosso podcast do Brandpedia. Porque acho que tem tudo a ver com essa nossa conversa ir profundamente, que é, Jaime, você tem uma frase, entre outras, genial, que é: despreze o primeiro jato. Mas você já contou a piada pela risada, aí não tem Não, graça. mas assim, siga, tô te dando de Não, bandeja. é o seguinte, assim, todo mundo que já fez exame de urina sabe o seguinte. A Cissa pede para não contar isso, mas ela agora pediu para Ela Mas levantou assim, a bola, agora é só levantei a bola, bater. corta. É o seguinte, você vai para aquelas salinhas lá no laboratório, uma enfermeira te dá um tubo de ensaio, um potezinho, uma gase para você fazer uma asepsia e tal, e você coleta a urina, mas só que ela fala: despreze o primeiro jato. Não é assim, pessoal? Fala assim. Ou seja, despreze, porque o primeiro jato nunca é o mais puro, que reflete melhor a qualidade da tua urina. Então, eu trouxe isso para o mundo do branding nesse sentido. Pessoal, quando você estiver interessado em entender como as pessoas de fato sentem, não apenas o que elas dizem, despreze o primeiro jato, vai mais fundo. É isso que eu disse? Exato. Muito Perfeito. bem. Pronto. Com essa lição de pesquisa, eu vou... Não só de pesquisa, né? Não só de pesquisa, como sempre, a gente está falando de branding, mas está falando de tudo. Queria encerrar esse segundo episódio agradecendo mais uma vez a Cissa e o Jaime por terem aí disponibilizado tempo para conversar com a gente e bater esse papo sobre esse assunto tão interessante que é a Zimet. E eu queria convidar todo mundo que está ouvindo a gente para conhecer mais cases nossos de Zimet. Todos eles estão disponíveis no nosso site. E lá no nosso site também está disponível os textos que a gente está usando como base para os temas desses episódios. Nosso site é www.troianobranding.com e nosso Instagram é @troiano_branding. Espero todos vocês nos próximos episódios. A gente tem algumas conversas ainda para fazer. E até lá. Obrigada.